Olá pessoal, tudo bem? Como passaram? Dando continuidade então à análise do nosso conteúdo programático, cumpre-nos agora, após falarmos aí dos dispositivos que tratam da revelia, passar a analisar os próximos dispositivos do código, do nosso CPC, que tratam da fase denominada de saneamento ordinatória, ok? Então, a gente encerrou aquela primeira fase do processo, do nosso procedimento comum, do nosso processo de conhecimento que vem correndo sob o rito do procedimento comum, e cumpre-nos então agora falar da fase seguinte do nosso procedimento comum, que é denominada pela doutrina como fase de saneamento ordinatória, que é quando o juiz então coloca o processo em ordem, saneando eventuais vícios, eventuais questões pendentes que possam atrapalhar o enfrentamento do mérito, ok? O primeiro dispositivo que trata das providências preliminares é o 347 do código, tá? E o 347, ele traz a seguinte disposição, pessoal. Diz assim, lá no capítulo 9 das providências preliminares e de saneamento. Diz lá: findo o prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das sessões seguintes deste capítulo, tá? Então, encerrada a fase postulatória, encerrada ali após o prazo de contestação, quando autor já postulou o que pretende na sua petição inicial, e réu também já postulou o que pretende na sua resposta, no prazo de resposta, que pode ser uma contestação, pode ser uma reconvenção, caso ele tenha interesse na apresentação de um pedido contraposto, tá? Então, uma vez ultrapassado o prazo de resposta, uma vez encerrada a fase em que as partes estão postulando as suas pretensões, autor a procedência da ação e réu a improcedência da ação, caso haja a contestação apenas, ou caso haja também uma reconvenção, ele postulará a procedência do pedido contraposto, tá? Então, encerrado esse momento, diz aqui o código que o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes deste capítulo, ok? Estas providências preliminares, elas têm por finalidade equilibrar a relação jurídica processual, como na hipótese de réplica, e a gente vai ver, uma das providências preliminares a ser tomadas pelo juiz, tá? Então, diante lá de um fato novo alegado na contestação, para equilibrar a relação processual, o juiz precisa, em respeito ao contraditório, ouvir o autor em réplica, tá? Segunda finalidade dessas providências, sanear o feito corrigindo eventuais vícios, eventuais questões pendentes que possam atrapalhar a análise do mérito, o enfrentamento do mérito pelo juiz. Então, essas providências presentes neste capítulo, denominado de providências preliminares, elas também têm essa finalidade de saneamento do processo, deixando o processo em ordem para a fase seguinte, ok? E outra finalidade dessas providências preliminares seria a organização do processo, tá? Então, saneamento de vícios e organização do processo para a fase seguinte, que seria ou julgamento conforme o estado do processo, se isso for possível, se o juiz verificar que se enquadra nas hipóteses do 354 ao 356 do CPC, que a gente vai analisar de maneira pontual mais à frente, quando chegarmos nesses dispositivos, tá? Ou, se isso não for possível, o juiz organiza o processo para a fase de instrução, porque não há possibilidade, não se enquadra nas hipóteses, não conseguiu enquadrar o feito nas hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, tá? Então, nesse caso, faz-se necessário a dilação probatória, faz-se necessário a instrução, uma melhor instrução do feito, então o juiz coloca em ordem, organiza o processo para essa fase de instrução, tá? Na forma ali prevista do 358 e depois no capítulo que trata das provas, de todos os dispositivos até o 484 do CPC, que trata da questão da produção de provas, tá? Então todos esses dispositivos serão objeto de análise por nós mais à frente do nosso conteúdo, ok?
Segundo nos comenta o Marinoni, num trecho de doutrina aí que foi recortado para vocês, a organização do processo, ela abarca tudo o que possa atrasar... Ele fala que a organização do processo ela é retrospectiva, ou seja, feita para o que já foi feito para trás, né? Para o que já existe no processo. Então se corrige para trás o que já foi produzido no processo, tá? E prospectiva, se coloca em ordem e organiza também para o que ainda será realizado dentro do processo, tá? Na primeira direção, ou seja, retrospectiva para o que já existe no processo, a organização abarca tudo que possa atrasar ou impedir a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva. Ou seja, dentro do que já existe no processo, o juiz organiza, né, no sentido de corrigir, sanear qualquer questão que possa impedir, que possa atrasar, que possa, portanto, atrapalhar a decisão de mérito, né, que ele profira uma decisão final de mérito, ok? E na segunda, né, direção em que o processo é organizado, ou seja, para o que vai acontecer para frente ainda, visa equilibrar a posição das partes no que tange a causa e tomar providências destinadas à instrução do processo, delimitação da matéria de prova, distribuição do ônus de prova e deliberação a respeito dos meios de prova especificados pelas partes, tá? Então, organiza dos dois lados, organiza para o que já existe, o que poderia atrapalhar a análise do mérito, né, que o processo atingisse o seu objetivo, que é o enfrentamento do mérito. É isso que a parte vai buscar quando ela ingressa com uma ação judicial, né, uma decisão de mérito justa e efetiva. E ao mesmo tempo, ele organiza para frente, ele organiza o processo no sentido de já delimitar qual é a matéria de prova, quem tem o ônus de provar o quê e quais serão as provas produzidas. Então, organizando para os atos processuais subsequentes que ainda irão ocorrer dentro do processo, certo? Segundo nos fala, por sua vez, o Marcos Vinícius a respeito dessas providências preliminares, o Marcos Vinícius ele explica que, após encerrado o prazo de contestação, o juiz determina as providências preliminares para que o processo siga adiante. É a fase em que o juiz deve pôr em ordem o processo, decidindo qual rumo a ser seguido. Por isso ela é denominada por muitos como fase ordinatória, tá? Então, ele coloca em ordem, né, pessoal, para a próxima fase, para o próximo rumo que o processo irá tomar, que será ou de um julgamento imediato, se a causa comportar um julgamento conforme o estado do processo, ou se não comportar, ele já organiza para a fase de instrução, né? Como nós vimos, mencionava o Marinoni no slide anterior, organiza a matéria de prova, define quem tem que provar o que, a questão do ônus e também os meios de prova a serem produzidos, ok? Com relação ainda às providências preliminares, então, né, repetindo em outras palavras, comentando novamente o que o código expressa, é que, uma vez ultrapassado o prazo de resposta, né, findo lá o prazo de contestação, como diz o CPC, o juiz, conforme o caso, tomará as seguintes providências, as chamadas providências cabíveis, né, que podem ser referentes à decretação da revelia e à produção ou não dos efeitos da revelia, né, o seu efeito material, aquele efeito no qual o juiz, diante da revelia, dispensa a produção de provas, né, por conta ali da aplicação do efeito da presunção da veracidade do fato alegado pelo autor, tá? Então, essa primeira providência está ligada à não apresentação de contestação tempestiva, à não apresentação de resposta tempestiva pelo réu, ok? A segunda providência preliminar diz respeito à réplica, né? Dar oportunidade ao autor para se manifestar a respeito da contestação, por essa defesa, né, por essa contestação, trazer fatos novos, a chamada defesa indireta, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, ou porque a contestação traz matérias de defesa processual, tá? De matérias de defesa preliminar, aquelas lá do 337, as hipóteses do 485, né, que a gente estudou quando estudávamos contestação no semestre anterior, ok? Então, ele vai também, desse modo,
dar direito à réplica de acordo com a matéria alegada pelo réu na contestação. Tá? Então a primeira hipótese de providência preliminar diz respeito à revelia quando não há contestação. E a segunda providência preliminar diz respeito à oportunidade de réplica, porque houve contestação tempestiva e as matérias alegadas na contestação se enquadram na hipótese do 350 e do 351 do CPC. Tá? Então a gente vai comentar a respeito disso, né, logo mais. E uma vez tomadas essas providências, né, preliminares e visam então organizam o processo, equilibram a relação jurídica processual entre as partes, né, ele vai verificar se é possível proceder o julgamento conforme o estado do processo, nas hipóteses contempladas do 352 ao 356 do CPC, né, que a gente vai ver ainda logo a seguir, e se não for possível, as providências serão tomadas no sentido de sanear o processo e organizar para a fase de instrução probatória, né, a fase de instrução da causa, o que vem mencionado ali a partir do 357 do CPC, beleza? Volto no próximo vídeo para falar ainda um pouquinho mais a respeito das providências preliminares.